É a primeira, a mais antiga tradição artística da humanidade. É a primeira vez que na pré-história se documenta a existência de seres humanos com a mesma inteligência, sensibilidade, gênio, capacidade inventiva que nos atribuímos, se calhar um pouco imodestamente, a nós próprios e que associamos normalmente aos tempos modernos. Durante um século, desde que as primeiras descobertas foram feitas, pensou-se que esta primeira grande tradição artística da humanidade apenas existia nas profundidades das cavernas, das grutas e, em particular, em duas grandes regiões, o norte de Espanha e o sudoeste de França. São exemplos mais conhecidos as famosas grutas de Altamira e de Lascaux. Nos últimos 15 anos, várias descobertas feitas em Portugal e em Espanha vieram mostrar que aquilo que se conservou nessas grutas é apenas uma pequena parte de um mundo que se espalhava por todo o território habitado, um mundo que era maioritariamente constituído por representações que teriam sido pintadas e gravadas ao ar livre. Devido a condições climáticas e geomorfológicas favoráveis, é apenas na Península Ibérica que se conservam vestígios desse outro mundo exterior às cavernas. O caso mais extraordinário de preservação, de qualidade das representações e de abundância é o Val do Coa, descoberto, tornado público em finais de 1994. Pela sua extensão, 17 km de vale com cerca de uma vintena de conjuntos de rochas gravadas, pelo número de representações de animais, de veados, de cavalos, de cabras, de auroques, que, por outro lado, atingem um grau de realização estética notável e que não teme comparação com as grandes imagens da arte de Lascaux ou de Altamira, e ainda pelo facto de a investigação arqueológica ter permitido documentar o habitat das populações de caçadores que produziram os artistas, os génios que nos deixaram estas obras. O Val do Coa é, à escala internacional, um dos grandes sítios arqueológicos que hoje em dia existem em todo o mundo. A arte do Coa foi executada durante um período de tempo compreendido entre cerca de 30 mil anos e cerca de 10 mil anos antes do presente. Sabemos-lo através de duas fontes de informação. A primeira, as próprias características estilísticas dos desenhos, que por comparação com desenhos do mesmo tipo e da mesma época, gravados ou pintados nas grutas e que puderam ser datados por métodos ligados à radioatividade, nos indica essa mesma cronologia. Por outro lado, sabemos-lo indiretamente porque é deste período que datam os sítios arqueológicos conhecidos no Val do Coa, os acampamentos, os habitats, onde foram recolhidos pigmentos, ocre vermelho, ocre amarelo, manganês, que eram utilizados na atividade artística e também utensílios usados para picotar, para executar por picotagem as gravuras encontradas nas rochas do Val do Coa. Estes sítios arqueológicos foram datados já também através desses métodos e documentam exatamente a frequentação humana do Val num período que começa há cerca de 27 mil anos e que acaba há cerca de 10 mil anos antes do presente. O período mais intenso de atividade artística dentro deste intervalo é o período que coincide com o máximo da última glaciação
da Idade do Gelo há cerca de 20 mil anos. Eu pessoalmente penso que a primeira fase de arte no Coa terá sido uma fase sobretudo de pintura, por uma razão muito simples, que é esta, é que por baixo, precisamente na análise das sobreposições, nós verificamos que por baixo das grandes figuras picotadas, que datam quase todas elas do final do Gravetense ou do início do Solutrense, portanto há cerca de 22, 20 mil anos, há muito quase invisíveis figuras da mesma dimensão, mas muito mais esquemáticas, e em que só chegou até nós um contorno esquematizado a traço fino. Este tipo de contorno esquematizado a traço fino é precisamente o que encontramos nas grutas pintadas, como digamos, o esquiço que o artista fazia antes de aplicar a tinta, não é? que lhe servia de guia depois para o desenho propriamente dito. Não é? E, portanto, a minha ideia é que, e é, aliás, nos sítios arqueológicos mais antigos do Gravetense e do Solutrense, que aparecem pigmentos. Nos mais recentes já não aparecem. Portanto, a ideia que dá é que, numa primeira fase, faz-se pintura. A certa altura eles têm a ideia, ou constatam que a pintura não dura muito tempo, não é? E passam à gravura, que é muito mais durável. Além disso, a gravura funda, não é? Por picotagem ou por abrasão, permite estabelecer também um contraste cromático entre o contorno e a rocha, porque quando aquela rocha, portanto, é acabada de gravar, o traço, não é? O sulco é branco, fica branco. E, portanto, isso dá um efeito de contraste branco sobre cinzento, ou branco sobre castanho, ou amarelo sobre ocre, não é? Que permite juntar ao efeito de luz e sombra, não é? Criado pelo relevo, pela existência de um sulco, permite acrescentar também um efeito de contraste cromático. Portanto, aquele tipo de gravura associava as duas coisas à durabilidade, e, portanto, penso que terá sido, a certa altura, preferido em detrimento da pintura, pelo menos nas grandes superfícies de ar livre, não é? Para nós é muito importante descobrir um sítio de habitat, um sítio onde as pessoas, os caçadores da pré-história viveram, porque a arte em si tem interesse, a arte do Coa em si tem interesse, do ponto de vista artístico, mas tem sobretudo o interesse é integrar esta arte na exploração de um território, quer dizer, ter os sítios onde as pessoas caçavam, onde viviam, onde comiam, fizeram, por exemplo, estas estruturas, estas lareiras. É com este tipo de sítio que uma pessoa vai dizer as pessoas viveram aqui pouco tempo, muito tempo, pouco tempo, é explicar tudo, como é que as pessoas viviam. É neste tipo de sítio do Planalto, parece sítio especializado da caça, associado, obviamente, associado à arte. Estes sítios do Planalto são situados a altitudes à volta de 500 metros, 500 metros, quer dizer, do ponto de vista do clima, do ponto de vista da pluviosidade, do ponto de vista do clima, neste momento temos um clima, não é um clima diferente, mas diferença de temperatura, pluviosidade, entre o Planalto e o fundo do vale. É esta diferença, durante o máximo glaciar, durante o Paleolítico Superior, devia ser ainda maior e devia dar uma complementaridade entre fauna, flora, os recursos do fundo do vale e os recursos do Planalto. Eu acho que isto foi aproveitado e que os homens pré-históricos sabiam perfeitamente, os caçadores conhecem perfeitamente este tipo conhecem os recursos, aproveitaram perfeitamente esta complementaridade entre o fundo do vale e o Planalto. Então, quais são agora os vestígios disponíveis, os vestígios conservados da atividade artística durante o Paleolítico Superior? Nós temos uma pequena parte conservada, a arqueologia é sempre a mesma coisa, só temos uma pequena parte dos objetos conservados. O que temos neste momento são 3 grandes tipos de vestígios. Primeiro,
qual é a característica estilística particular da arte do Ocoa? É de representar o que é que chamamos animação fragmentar, são representação em posições diferentes que vão sugerir o movimento em muitas gravuras. Isto é uma novidade porque não se conhecia neste momento. Conhecia alguns animais assim, com pato, muitas patas para sugerir o movimento. Animais um atrás dos outros para sugerir uma manada, por exemplo. Mas não se conhecia de maneira assim tão clara um movimento, uma sugestão do movimento com uma técnica que não é realidade, mas mesmo a técnica do tipo das bandas desenhado é de representação em duas posições diferentes de uma cabeça do animal, que vai sugerir mesmo o movimento ou uma cabeça virada, uma cabeça abaixada, é que podemos observar em muitos casos da arte do Ocoa. Isto é uma novidade mesmo desta arte. É neste sítio onde seria construída a barragem de Roscoa que vai ser construído o museu dedicado ao Parque Arqueológico e dedicado fundamentalmente às gravuras que se encontram no Vale do Rio Coa. Aproveitámos o facto de já existir esta fundação para tentar humanizar todo o local e tentar requalificar e recondicionar toda a paisagem que tinha sido brutalmente agredida. É um projeto muito simples, que se desenvolve em 3 patamares, embora ligados quer formalmente, quer organicamente, mas são 3 módulos, sendo o do topo dedicado à arte paleolítica, um módulo onde o homem e a sua arte vão ter as suas explicações e os seus enquadramentos. No módulo do meio vai ter um auditório e todos os serviços administrativos, quer do Parque Arqueológico de Vale do Coa, quer do Centro Nacional de Arte Rupestre. E num terceiro módulo, junto à água, vai receber um ancoradouro que recebe as pessoas que vêm do rio acima, ancoradouro, um restaurante, um café, um sítio para tomar e para descansar e para estar, e um módulo dedicado ao museu, à gravura contemporânea e à gravura moderna. Portanto, torna indissociável o nome Gravura de Roscoa. O museu estará em conexão com toda uma série de gravuras que vão ser postas a descoberto quando este rio baixar 10 metros. O rio vai baixar 10 metros e vai mostrar uma série de gravuras que estão aqui nesta zona e, portanto, neste troço será possível identificar algumas gravuras que estarão devidamente enquadradas naquela peça do museu. Esta ensecadeira, em conexão com a outra ensecadeira que temos que fazer, e será ligada por um túnel que possibilitará então o esvaziar desta parte aqui. As novas descobertas que fizemos em dezembro do último ano, em 1999, trouxeram novos dados. Os novos dados são, pela primeira vez, encontramos em contacto camada geológico que contém vestígios do Paleolítico Superior, em contacto com uma rocha gravada. Quer dizer que temos os argumentos todos para datar, para ter uma idade mínima da rocha, das gravuras, que estão cobertas por sedimento e por vestígio do Paleolítico Superior. Isto foi o primeiro ponto importante. Descobrimos, dentro de uma das camadas que estavam em contacto com a rocha gravada, descobrimos uma plaquete gravada. Um seixo polido pelo rio que foi utilizado pelo homem pré-histórico por gravar, desenhar. E estes motivos são comparáveis com motivos que foram já encontrados em rochas, em painéis gravados. Quer dizer que vai dar uma referência estilística na região
para datar indiretamente, mas com uma referência local, as gravuras, os motivos que já foram encontrados nas rochas do Vale do Coa. As gravuras do Coa, como a arte política em geral, não têm uma interpretação. Nesse aspecto, elas são tudo completamente, são profundamente modernas. Portanto, a arte paleolítica é como a arte moderna, exatamente a mesma coisa. E a arte moderna, portanto, no fundo, é uma forma de transmitir uma mensagem, de transmitir informação em diversos meios, em diversos contextos e com diversas finalidades, não é? Portanto, numa igreja, portanto, tem uma imagem, eu costumo às vezes dar este exemplo, quer dizer, numa igreja, portanto, uma imagem de um boi e de um cavalo ou de um burro, não é, associada a uma figura humana, tem um determinado significado. A mesma imagem do boi, não é, dentro de um triângulo com uma bordadura vermelha à beira da estrada, tem outro significado, não é? E da mesma maneira os bois do Picasso, não é? Os bois do Picasso, os touros do Picasso, têm outro significado completamente diferente. Ou os touros que estão na estação de metro de Campo Pequeno, em Lisboa, já é outra coisa completamente diferente. É uma imagem, é representação gráfica, é arte, mas com funções sociais, transmitindo mensagens, conteúdos completamente diferentes. E que nós só por estarmos dentro da sociedade e sabermos decifrar aqueles códigos, sabemos o que é que querem significar. Portanto, o auroque, ou os 3 auroques que estão na Foz da Ribeira de Piscos, cada um deles tem 2 metros de comprimento, não é? Tinham com certeza um significado completamente diferente do auroque, por exemplo, da cabeça de auroque, um que está desenhado em Val de Cabrões, que é deste tamanho, não é? E, no entanto, o animal é o mesmo, não é? Portanto, aparentemente a figura é a mesma, mas só esta diferença de tratamento nos permite dizer que não tinham o mesmo significado. E através da maneira como estão localizados na paisagem, na sua relação com a topografia, podemos tentar inferir, por analogia com os caçadores-recoletores, com o comportamento dos caçadores-recoletores do presente, como é que isso poderia ter funcionado no passado. Em cada caso, que tipo de imagem, conteúdo concreto, esse está perdido para sempre, não é? Mas podemos talvez chegar a categorias abstratas, não é? Como aquelas que eu estava a falar há pouco, não é? Portanto, nos casos, os touros da Foz de Piscos, os auroques da Foz de Piscos, são marcadores territoriais, claramente. Eles estão ali para significar qualquer coisa que tem a ver com aquele lugar e que transmite uma informação para ser vista de muito longe e para ser reconhecida imediatamente por quem ali passa, não é? Noutros casos, as pequeninas figuras, não é? Às vezes muito perfeitas, de um realismo fotográfico, escondidas, portanto, numa fraga, às vezes no alto do monte, têm um significado já completamente diferente, mais íntimo, não é? É uma arte mais íntima, mais reservada, com uma outra finalidade que não sabemos, enfim, qual seja, talvez uma arte mágica, não é? Agora, outra coisa que é importante já agora na arte do Coa, na arte paleolítica do Coa, é a quantidade de sobreposições que existe. E a análise estilística indica que são sobreposições que representam a utilização da mesma superfície ao longo de milhares de anos. Portanto, isto sem que houvesse propriamente falta de espaço para gravar ou para pintar. Portanto, há casas de rochas bastante vastas, onde, ao longo de 5.000, 10.000, 15.000 anos, é só um cantinho da rocha que é repetidamente utilizado para gravar. Isto indica, em primeiro lugar, o peso da tradição. Portanto, apesar de ter havido uma evolução do estilo da representação ao longo dos tempos, houve, simultaneamente, uma grande perenidade do valor simbólico dos lugares, não é? E é isso que nós vemos, pelo menos é assim que eu penso que se deve interpretar o significado destes palimpsestos, destas sobreposições. E é curioso também que a arte de época mais recente, nomeadamente as gravuras do século XVII, do século XVIII, que são sobretudo gravuras religiosas, provavelmente ligadas ao culto do Espírito Santo, e
as gravuras já, digamos, laicas do século, do final do século XIX e do século XX, portanto, os motivos de comboios, de peixes, de pássaros, o Castelo de Guimarães, enfim, etc., barcos, terem sido executados no respeito pelos painéis paleolíticos pré-existentes, sem que os artistas modernos soubessem, se calhar, reconhecer a antiguidade e o significado daquelas gravuras mais antigas. O que é certo é que eles conheciam a sua existência, inspiraram-se, aliás, e nós temos alguns relatos destes homens. O Sr. Seixas, por exemplo, foi um dos últimos artistas do COA, que gravou algumas figuras quando tinha 17 anos e era moleiro, trabalhava nos moinhos ali ao pé da água, e ele contou-nos, portanto, que a inspiração, enfim, o que o levou a fazer os seus próprios desenhos foi o ter observado as figuras de animais, não é, que existiam ali à volta, e, curiosamente, dessa observação resultou uma interpretação técnica sobre a maneira como elas eram feitas, que o levou a utilizar exatamente a mesma técnica, não é, na execução das suas. Portanto, um primeiro esboço filiforme, seguido depois da picotagem, não é, seguindo a linha incisa fina, a picotagem já com um instrumento, enfim, de metal, para obter o contorno picotado e encher o desenho. Portanto, esta arte paleolítica, mesmo não sendo reconhecida como tal, continua a estar presente, seja como fonte de inspiração, seja ao mesmo tempo como algo que deve ser respeitado. E tanto que foi efetivamente respeitado, que a gravura moderna poupou as superfícies antigas. Enquanto os paleolíticos gravavam por cima daquilo que lá estava, se calhar para marcar, que era, enfim, para conservar essa importância, o simbolismo do sítio, não é? Eram tributários, portanto, dessa tradição de que aquele é que era o sítio e, portanto, era ali que era preciso fazer a imagem, mesmo que isso significasse fazer por cima de outra coisa que já lá estava. A gravura moderna, porque já não tem a mesma tradição, a tradição de porque é que aquele lugar era importante perdeu-se, mas respeitou, percebeu que estava ali um valor, se calhar indefinível, ou que os habitantes da região não conseguiam entender ou compreender, mas sabiam que existia e que respeitaram, utilizando para fazer os seus desenhos painéis situados ao lado, em vez de executarem por cima.